Maior contrato master milionário do Brasil. O Mengão também faz treino preparatório para enfrentar o Boa Vista e vai contar com a estreia do Matias Vinha. Chelsea demonstra interesse no Pedro do Flamengo e pode fazer uma proposta milionária para o Flamengo. E temos também novidades sobre a novela Léo Ortiz no Flamengo. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no nosso canal Futefla. Então fala galera, muito bom dia, vamos aqui para as notícias do Flamengo e vamos começar galera com um trecho aí do treino do Flamengo e veremos também a preparação do Vinha, né, que deve estrear contra o Boa Vista, o novo lateral esquerdo do Flamengo, e logo depois seguiremos para as outras notícias que com certeza você quer ver. Então assiste até o final do vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade. Algo muito importante também é você deixar o seu comentário. Comente aí de onde você está nos assistindo, a sua cidade, o seu nome e muito mais. Iremos interagir com vocês e isso é muito bom, galera. Então faça isso, não esqueça de deixar também o seu comentário. E agora sem enrolação, vamos para as notícias, as novidades aí do Flamengo que nós veremos a partir de agora. Domingou com muito trabalho aqui no Ninho do Urubu, de olho no duelo com Boa Vista que acontece terça-feira no Maracanã. A novidade do dia foi o Vinha voltando a treinar com o grupo após o nascimento da filha Faustina. Bola saiu da rasca. Matheus Gonçalves escolhe pro Léo e acha o Gabriel. A gente tem uma informação, tá, que saiu ontem na coletiva do jogo São Paulo e Red Bull, do Léo Ortiz, falando sobre a vontade de jogar no Flamengo, tá? A pergunta foi do Giovanni Chacon, nosso repórter aqui da Jovem Pan. O Léo Ortiz deixa claro que ele quer jogar no Flamengo. Ele diz, eu tenho minha responsabilidade, eu vou continuar defendendo o clube que tem um contrato, que eu sou grato, mas ele deixa claro que qual é a vontade dele. É isso. Não falou. Por quê? A gente vai mostrar aqui a declaração do Léo Ortiz, só que o Red Bull não tá fazendo nada de errado. O Red Bull tem dinheiro. Red Bull não precisa vender se ele não acha que está sendo oferecido o valor que ele quer. O Flamengo quer, paga o que o Red Bull tá pedindo. E o Red Bull não tá cedendo. Eu quero saber até do Mauro, depois da Sonora, se é isso mesmo, porque não estão chegando a um acordo, parecia que ia chegar, não chegou, e o Mauro até desmentiu uma informação que deram aqui que já estava fechado, e realmente não estava fechado. Nada, eu só dei a minha informação. Sim, mas que foi dada a informação e você falou. Não desmenti ninguém, não. Eu só dei a minha informação. O que os outros falam é problema dos outros. Não, aí. Sim, que foi até um repórter de Bragança que falou, foi com o Flávio ou foi com... Foi com o Flávio Prado. Que um repórter de Bragança ligou, mandou mensagem pro Flávio falando que estava fechado. E aí o Mauro falou, não é assim não está fechado.
E aí a gente vai mostrar aqui o Léo Ortiz deixando claro que ele quer defender o Flamengo, mas quem tem que querer é o Red Bull Bragantino. Vamos escutar aí. Não, como eu falei, eu respeito muito a camisa do Red Bull Bragantino e vou honrar até o final, enquanto eu tiver contrato e nada tiver resolvido, eu vou jogar e vou dar meu sangue, não vou em nenhum momento desmerecer o clube por causa disso. Como eu disse, me deu a oportunidade quando poucos clubes me dariam. Eu sei que as coisas estão andando, eu dei um passo atrás a partir do momento que começou os jogos, porque eu preciso focar só nisso, né? Não dá para ficar me distraindo com outras coisas e o comprometimento sempre vai ser com o clube que eu estou jogando agora. Mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero, mas as coisas vão, espero que as coisas andem, mas enquanto isso eu vou estar honrando e jogando normal pelo Red Bull Bragantino. Você quer ser justo com o Bragantino que confia em você nessa possível saída? Exato, eu acho que tem que ser algo justo para todas as partes, né? E eu quero sair pela porta da frente do clube que me deu essa oportunidade, então acho que na conversa as coisas vão se ajeitar. Eu sei que as coisas às vezes estão demorando mais do que a gente deseja e criando às vezes uma novela, entre aspas, mas as pessoas que, como eu disse, as pessoas que controlam a minha carreira estão lidando com isso e sabem da minha vontade. Olha aí, ó. É o Léo Ortiz, pode até botar aqui na tarja, né, ô Pedrinho? Vamos botar Léo Ortiz fala da vontade de jogar no Flamengo. Porque ele deixa clara a vontade de jogar no Flamengo, né? A vontade de defender o novo clube que está fazendo proposta por ele. Mauro César Pereira, você acha que vai acabar fechando Léo Ortiz e Flamengo? Ou porque o Red Bull Bragantino também, eu acho que não vai nem ligar porque ele está falando aí na coletiva. Eles são uma empresa, eles têm dinheiro e eu acho que eles vão cobrar o que eles querem ganhar pelo jogador. Ou você acha que vai fechar? A declaração dele foi correta, ele falou, todo mundo sabe que ele quer jogar no Flamengo. Ele chegasse ali e falasse, não, eu quero ficar aqui, seria um hipócrita, né? Então ele foi correto, foi honesto, falou, olha, todo mundo sabe que eu quero jogar em outro clube, mas eu sou grato ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino, jogo aqui, paga meu salário e eu vou jogar. É isso que ele tem que fazer, ele está fazendo. Agora, existe uma diferença aí entre o que um oferece, o outro pretende pagar, então está parado. Pronto, o Flamengo não é obrigado a pagar o que o Bragantino quer, o Bragantino não é obrigado a aceitar o que o Flamengo oferece. É simples assim. Não tem essa. Eu já vi coisas assim, não, quando que o Flamengo vai pagar? Não, o Flamengo vai pagar o que ele acha que tem que pagar. Como o Bragantino também não é obrigado a vender pelo que o Flamengo está oferecendo. Ora, o Bragantino está na dele, o Flamengo também. E no meio está o jogador. Agora, aquela coisa, ele tem um contrato em vigor. Então, para ele sair, ele precisa convencer. Pelo que você vê dos bastidores, você acha que vai ter negócio ou está parado? Eu acho que não vai acontecer nada nessa janela. Talvez na outra. Nessa acho bem difícil. Sempre pode mudar, você nunca sabe. Entendeu? De repente, de uma hora para outra, tudo muda. Alguém faz um movimento mais brusco para cima ou para baixo, né? E de repente o negócio acaba acontecendo. Então a possibilidade sempre existe. Qual é a diferença, Mauro, do que é o Bragantino e do que o Flamengo? Ofereceu 6 milhões mais 1 por metro. Pode dar até 7 milhões de euros. E o Bragantino pediu 10, pediu 12, teria caído para 10. Tem uma diferença grande aí ainda. Pelo menos, sei lá, 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. É uma diferença grande. Está difícil, é muito difícil sair o negócio nesse momento. A não ser que alguém faça um movimento repetindo. O Bragantino chegar para o Flamengo e falar, olha, eu topo descer um pouco mais aqui, sobe um pouco a sua proposta. Ou o Flamengo fala, olha, eu vou subir um pouco mais a proposta, desce um pouquinho para a gente chegar num acordo. Alguém tem que tomar essa iniciativa. Você acha que do Flamengo sobe alguma coisa, que você tem muita fonte lá? Eu acho que sobe, mas assim, eu acho que eles não, acho que eles não vão fazer esse movimento nesse momento. Vamos esperar. O que está acontecendo é que está havendo uma pressão no Bragantino para o jogador sair. Isso já tem algum tempo. No Bragantino. Mas o Bragantino está irredutível e está na dele. É o direito que ele tem, obviamente. Né? O jogador falou sobre isso. Eu acho que não tem ninguém errado aí. Cada um está defendendo o que interessa. E o jogador também tem o direito de querer para um outro clube, um clube maior, mais projeção. É um direito que ele tem, mas ele tem que cumprir o contrato. E ele está cumprindo. Ele não está fazendo corpo mole, ele está indo para os jogos. Não está simulando lesão, né? Fosse um outro cara, simula uma lesão, dá um migué, não joga, força a barra, não aparece para treinar. Já vimos vários, cara. Ontem mesmo ele estava poupado, ele entrou no jogo, entrou no segundo tempo contra o São Paulo ontem. Então, jogou entrou bem pra caramba. Entendeu? Até teve o lance lá com a galera e tudo em cima dele, mas ele estava sendo poupado, metade, o time todo do Bragantino, todo sendo poupado por causa da Libertadores. Da Libertadores. E tem essa questão, né? O Bragantino tem um jogo agora com o Águilas, né? E depois, provavelmente... Está treinando hoje, agora à tarde, no estádio, no centro de treinamento do Corinthians, que já embarca para Colômbia. Então, vai jogar na Colômbia, depois joga aqui no Brasil, aí passando, provavelmente pega o Botafogo que vai jogar com a Aurora.
Quarta-feira. Botafogo vai à Bolívia, então daqui a 3, passando por esses 2 jogos, daqui a 3 semanas, né, 3 quartas-feiras, melhor dizendo, tem o confronto com o Botafogo. Pode ser também que, conseguindo avançar, o Bragantino resolva ceder o jogador, tem que ver as datas dos jogos, eu não sei de cabeça todos eles, porque o prazo, né, da janela até dia 7 de março. Eu não sei se dia 7 de março já acabaram os confrontos todos, eu acho que não. Confrontos que eu digo até chegar na fase de grupos da Libertadores, acho que não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo não, porque é uma semana, outra semana, mais 2, são 4 semanas. Hoje já é dia 18, né? Você pega aí. Agora, a próxima janela que você falou abre quando? É só no meio do ano. Pô, aí o cara. Aí Porque, mano, você pega, vai ficar revoltado, né, gente? Vai ser dia 21, 28. 28. Aí vai dar 7, vai bater 7. Dia 6, né? 6. Tem quantos dias pra fechar isso? Então dia 7, daqui a 3 semanas. Mais ou menos. Falta bastante ainda. Mas até lá o Bragantino não definiu seu futuro na Libertadores. Essa é Ontem eu estava vindo essa coletiva. A pré-Libertadores acaba 14 de março. Dia 14, já acabou a janela. Uma semana antes acaba. Pode ser que fique meio doido. O Flamengo, e o treinador do Red Bull Bragantino já falou que quer ele, né? O Flamengo, inclusive, não deve contratar outro jogador, né? Até se especularam outros nomes. A informação que eu obtive na semana passada foi: se não for o Léo Ortiz, não vem ninguém. Fica o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e os meninos da base. O Cleiton, que o Tite chama de Bahia. Acho que é o apelido interno dele. Você cogitou o zagueiro do Santos, não? Se especulou, mas Joaquim, né? Não foi adiante. Acho que nem houve nada. Houve especulação. Tem o Cleiton, tem o menino lá, o Carbone, que jogou lá nos Estados Unidos, até improvisado lateral, que está também incorporado. E tem mais um que eu estou esquecendo agora o nome. Enfim, o Noga saiu? O Noga saiu. Tem um outro menino que eu esqueci o nome agora, que jogou nessas partidas agora do Carioca, aqueles 2 jogos, que também jogou. São três garotos que devem compor ali as opções para a zaga e vai assim até o meio do ano. Aí no meio do ano acho que eles vão de novo atrás do Léo Ortiz, se não for agora. Ou algum zagueiro que atue lá fora. Porque no meio do ano aí tem a janela de verdade da Europa, né? Que é quando, imagino que o Flamengo contrate, talvez, né, até lá um lateral direito. Mas aí tem a chance também dele ir para um clube europeu, né? Tem isso. Estudar tudo. E também do Flamengo desistir dele e trazer um cara lá de fora. Provavelmente é um pedido do Tite, né? Que o Tite convocou ele para a seleção brasileira. Provavelmente o Tite falou, ou ele ou já falou até numa coletiva que para trazer jogador para compor que não vai acrescentar, não traz ninguém. Ele fica com a base. Ele tem usado bastante, né? Ele colocou os moleques agora contra o Igor Jesus, né? Ele jogou muito bem. Nossa, como jogou o moleque. Muito bem. Depois ele botou o Ryan Lucas, ele colocou o Matheus Gonçalves, ele colocou o Vitor Hugo, ele pôs todo mundo para jogar. Os moleques foram entrando no jogo. E ele tem observado lá os garotos, então eu até acho que faz sentido. Para você contratar um zagueiro, gastar uma grana, um cara que não vai acrescentar muita coisa, deixa os garotos jogando. Porque você tem ali a zaga titular, que é o Fabrício com o Léo Pereira. Tem um Davi Luiz no banco, cara experiente. Você tem ali alguns garotos, o moleque desse vai entrar, vai jogar com o Davi Luiz, vai jogar um cara experiente do lado dele. A roubada é você ficar contando com uma linha defensiva com 2 meninos na zaga, entendeu? Depois o lateral, como o Wesley, 19 anos, aí é um perigo, né? É muita juventude junto, muita maturidade. Claro. Mas um garoto numa linha defensiva mais experiente, o garoto entra e compõe. A gente cansa de ver aí o Murilo do Corinthians, que está lá, né, na Inglaterra. Deitando e rolando, hein? Está jogando. Muito bom. Não vai ficar no Nottingham Forest. Ele foi eleito, acho que 3 Danilo. É o Murilo. Zagueiro. Não, do Corinthians. Joga ainda o Felipe. O Felipe tá jogando também. Ele está ali sendo eleito o melhor jogador do mês. Tá dando passe pra gol direto. Eu acho que tem mais assistência do que os atacantes. Ele é muito bom. E o Tite botar esses garotos, o Flamengo também vende depois, né? Vende caro. O Flamengo é um time que vende caro. Se destacar, o Igor Jesus desse jeito que tá jogando, João Gomes foi embora. Você viu ontem o João Gomes, quem não só foi o Rogério, né? E quem depois efetivou de vez foi o Dorival mais adiante, né? E também, antes do Dorival, chegou a jogar tal. Na época galera, é o seguinte, vou começar falando sobre o primeiro recado do Flamengo nas redes sociais nesse domingo, sobre o volante Alan, que já estava fora do Flamengo, desfalcando o Flamengo por desequilíbrio muscular, enfim, problema muscular. Mas agora ele teve mais um problema. O Flamengo informou que o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, dia 16, que confirmaram o diagnóstico de dengue. Pois é. Infelizmente, a gente está tendo muitos casos de dengue, a verdade é essa. Inclusive, vocês precisam tomar cuidado. Eu já peguei dengue, cara, lá na minha
infância / adolescência, quando eu tinha 13 anos mais ou menos, foi terrível, assim que eu posso definir quando eu peguei dengue. Foi terrível. Eu jamais vou esquecer os dias que eu tive quando eu estava com dengue. Então tomem cuidado, sério, de verdade, gente, isso é um assunto muito sério, eu vejo muita gente brincando sobre isso, e infelizmente o Alan foi diagnosticado com dengue. Espero que ele tenha uma ótima recuperação, que dê tudo certo, e o Alan, infelizmente, mais uma vez está tendo um problema físico, enfim. Nesse caso, obviamente, não é culpa dele, né, gente? Em nenhum caso foi culpa dele, a verdade é essa, mas é um atleta que chegou custando muito alto, 9 milhões de euros, tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e até o momento ele não conseguiu se firmar por vários problemas físicos que ele vem enfrentando desde a chegada dele ao Flamengo. Agora vamos falar sobre o outro caso envolvendo o volante Gerson. Inclusive, Gerson está internado no hospital. Foi isso que o Flamengo informou, que o Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje, no caso domingo, ao centro de treinamento Ninho do Urubu, e foi conduzido a um hospital da Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com tratamento médico. Vamos lá, galera. O que é hidronefrose? Eu entrei em contato com uma amiga minha, que é médica, Camila, eu não vou falar o sobrenome dela, porque eu não sei se pode expor isso, mas ela está sempre aqui acompanhando. Um beijo, Camila, minha amigona. E ela disse o seguinte, de maneira sucinta e no bom português, digamos assim, é algo comum, é quando tem um ponto de obstrução e desse ponto para cima vai acumulando líquidos e o rim incha e não tem como liberar esse líquido, fica ali inchado, né? E como pega infecção urinária? Pode pegar de várias formas, tá? Ela me explicou, de várias formas, e assim, não tem como saber como ele pegou, tudo depende do exame ali, e a gente não tem acesso ao exame, eu pelo menos não tive até o momento acesso ao exame. Você pode pegar segurando muito o xixi, por exemplo, ou até mesmo transando sem camisinha, existe isso de fato. Tudo depende, não tem como eu saber. Fato é, ele está internado, novos exames serão feitos para saber a gravidade do problema, em muitos casos precisa até passar por uma pequena cirurgia, digamos assim, e não tem como saber nesse momento agora. Fato é, está fora do jogo de terça, preocupa para o Fla-Flu de domingo, obviamente, porque ele vai ficar um longo período sem treinar, e nesse momento a preocupação não tem nem que ser jogo, na verdade, tem que ser a saúde do atleta. E o Gerson, querendo ou não, ele está com uma infecção renal, gente. E é isso, tem que tratar, tem que fazer exame, eu espero que dê tudo certo nesse tratamento dele, porque é um jogador extremamente importante, mesmo se não fosse muito importante, estamos falando de um problema de saúde, e nesse momento ele está internado para mais exames médicos. A gente ainda não tem como saber quando ele terá alta, não tem como saber disso, tudo depende desses novos exames que estão sendo feitos no volante Gerson. Sem Alan, sem o Gerson, que está internado no hospital, quem pode ganhar muitas oportunidades aí e já está com muita moral nos bastidores do Flamengo? Igor Jesus, um jogador, galera, que ele participou do Pan-Americano com a seleção brasileira. Lá no Pan-Americano ele também sofreu uma lesão no joelho que atrasou e muito a primeira chance dele. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Flamengo, no caso do Tite, né? Os auxiliares gostam muito do Igor Jesus. É um jogador que eu sempre defendi aqui, a utilização desse atleta, porque eu acho que ele pode seguir o mesmo caminho do João Gomes, não digo nem ter sucesso na Premier League, mas o mesmo caminho no Flamengo, se as etapas forem feitas de maneira correta, sem pular etapas, para não correr o risco, entre aspas, de queimar o jogador, porque isso acontecia muito, não só no Flamengo, mas o Flamengo hoje em dia sabe administrar muito bem a utilização de jovens atletas. E eu acho que o Igor Jesus ele pode ter sucesso no time profissional do Flamengo. A gente não consegue ter muitos jogadores nesse passado recente aí no Flamengo saindo da base e tendo muito sucesso no elenco profissional. Eu mesmo esperava mais do Lázaro, baita jogador, hoje está no Palmeiras,
foi vendido ao Almeria. O próprio Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace. Então, assim, são jogadores que têm uma expectativa muito alta e eu tenho uma expectativa muito boa em cima do volante Igor Jesus. Acho que é um jogador que o Flamengo pode colher muitos frutos com ele, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com uma futura venda e fazendo dinheiro. E por falar em dinheiro, galera, mais um contrato milionário chegando ao Flamengo. A empresa Brax fez proposta de 330 milhões ao Flamengo pela venda das placas de publicidade nos jogos do clube como mandante. Tá? O contrato teria validade de 2025, ou seja, ano que vem, até 2029. A empresa oferece ao Fla 90 milhões de reais a mais do valor que paga ao Corinthians pelo mesmo tempo de contrato. A proposta será analisada nesta segunda-feira pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Inclusive, a Brax, galera, é a empresa que serviu de fiador para o Corinthians contratar o Mateuzinho junto ao Flamengo. Por quê? No contrato, o Flamengo exigiu uma garantia financeira. E qual foi essa garantia financeira? Se o Corinthians não pagar, é a Brax que vai pagar ao Flamengo. Entende? Porque a Brax fechou um patrocínio milionário com o Corinthians. Então, se a Brax oferece ao Flamengo 330 milhões e o Flamengo ganharia 90 milhões a mais que o Corinthians ganha, então vamos lá. É um contrato de 240 milhões que o Corinthians fechou com a Brax. É uma grana alta. Eu acho um bom valor para o Flamengo. Beleza. Mas se a gente levar em consideração o valor que fechou com o Corinthians, o Flamengo poderia buscar mais nessa negociação, um valor maior. Mas, enfim, é o contrato sendo oferecido ao Flamengo, o Conselho Deliberativo vai aprovar. Muito difícil o Conselho Deliberativo reprovar o contrato. Eu confesso que eu nem lembro se isso já aconteceu. Sendo bem sincero aqui, gravando o vídeo agora, eu não lembro se isso aconteceu. O Conselho Deliberativo do Flamengo reprovar um contrato. Então, nesse caso aí, acho que vai ser votado, vai ser aprovado e o Flamengo vai fechar mais um patrocínio milionário, 330 milhões. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Ou seja, 4 anos de contrato, é isso? 25, 26, 27, 28, 28... Não, 5 anos de contrato. Cara, 5 anos de contrato é muita coisa. Vamos lá, 330 dividido por 5. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O Flamengo vai ganhar nesse contrato 66 milhões de reais por temporada em placa de publicidade, gente. É muita grana. Então, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. O Flamengo sabe fazer dinheiro. Assim, eu acho que não deveria ser menos que isso, cara. Estamos falando da maior torcida do Brasil. Estamos falando de um clube que está sempre brigando por títulos, independentemente do campeonato. Tem uma grande visibilidade. Estamos falando de um clube que dá muita audiência, a verdade é essa, dá muita audiência. O Flamengo em crise dá mais audiência que muito clube por aí sendo campeão. A verdade é essa. Então, gente, é isso. O Flamengo sabe fazer dinheiro, essa diretoria sabe fazer dinheiro. Espero que o dinheiro seja bem utilizado. E agora, galera, para fechar, vamos aqui falar sobre a notícia do Pedro, né, do Chelsea, que está interessado no camisa 9 do Flamengo, né, o goleador do Flamengo. Como já até mencionado aqui, né, dirigentes do clube inglês têm demonstrado interesse especial pelo Pedro e a intenção deles é reforçar o seu elenco na janela de transferências do meio do ano, né? Como nós sabemos, Chelsea ele tem tido dificuldades na parte da frente. Eles estão procurando, né, um jogador goleador, um jogador que consiga marcar gols e muitos. E nisso eles estão buscando várias possibilidades, né? Tem o Firmino, tem o Benzema, 2 jogadores que já atuaram em alto nível na Europa e atualmente eles estão lá na Arábia Saudita, né? Recebendo milhões de salário, muito dinheiro, né? E tem o Pedro, que eles estão muito interessados no Pedro por ser um jogador já de seleção brasileira, né? Já foi convocado para a Copa, tem feito excelentes temporadas no Flamengo, que é um clube grandiosíssimo, né? Todo mundo conhece o Flamengo, né? Então, com certeza, eles sabem do tamanho do Flamengo e eles sabem também que o Pedro já vem há muito tempo jogando muita bola, né? 2022, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, muito se deve ao Pedro, né? Que fez uma temporada extraordinária.
sendo artilheiro do campeonato, sendo o melhor jogador do campeonato, recebendo ali o anel, né, da Libertadores, e colocando o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no banco, porque ele tem realmente cumprindo o seu dever e tem com certeza surpreendido muito, né, pela sua qualidade. E aí nisso, segundo aqui o site, o Chelsea está buscando um jogador nesse naipe, né, e enxerga o Pedro uma possibilidade real, né, e Pedro pode sim ser contratado, porque se for levar em consideração alguns fatores, né, por exemplo, Firmino e Benzema estão na Arábia Saudita, estão recebendo valores estrondosos. Então, para poder tirar eles de lá, eles vão querer sair de lá para receber muito menos do que eles recebem, né? Então, seria mais difícil tirar eles de lá e pagar menos por isso, né? No caso Pedro, eles conseguiriam tirar, porque Pedro recebe, claro que um excelente valor, né, no Flamengo, mas eles conseguem pagar com muito mais facilidade do que pagar um jogador na Arábia Saudita. Por exemplo, Firmino atualmente recebe algo em torno de 10 milhões de reais por mês. Então isso é muito dinheiro, né? Pedro deve receber algo em torno de 1 milhão, né? 1 milhão e 200 mil, algo assim aproximado no Flamengo, né? Então é muita diferença. Então eles conseguiriam trazer Pedro, né? Pagar salários menores, um salário muito menor para Pedro, né? E também tem a questão da idade, né? Pedro é mais novo do que Firmino e do que Benzema, que já tem mais de 30 anos. Benzema fez 34, 35 e Firmino algo próximo disso, né? 32, 33 anos também. Tem um jogador atualmente do Al-Ahly, o nome. Então, galera, é justamente isso. Então, Pedro ele pode sair na frente. Eu acredito que o Pedro ele vai querer se mudar para a Premier League. Ele já demonstrou interesse, né, em voltar para a Europa, em vingar, por assim dizer, né? Quando ele foi muito jovem, não teve tantas oportunidades assim, um clube menor que foi a Fiorentina. Então no Chelsea ele poderia ter uma possibilidade real ali de mostrar o seu verdadeiro futebol na Premier League, que hoje é o campeonato mais disputado do mundo, né? Então acredito que o Pedro poderia se interessar. E aí entra o Flamengo, né? Pedro, ele tem contrato vigente até dezembro de 27. E ele, né, como já mencionado aqui agora por mim mesmo, ele já vestiu a camisa da seleção brasileira em 6 ocasiões, né? Esteve na Copa do Mundo de 22 com o Tite. E atualmente ele tem o seu valor de mercado estimado em 35 milhões de euros, demonstrando assim uma performance notável, até porque ele já balançou as redes, né? 5 vezes nas últimas 5 partidas desta temporada. Então aqui vem dizendo que o jornalista Jorge Nicola também publicou um vídeo falando sobre o assunto. E segundo ele, o interesse do clube britânico causa preocupações na diretoria flamenguista, pois Pedro sairia e deixaria apenas Gabigol para o comando do ataque no Mengão. O problema é que o Gabigol não está na melhor forma e isso pode prejudicar o time titular, que hoje atua com Pedro no comando da equipe. Então, né, claro que preocupa o Flamengo, porque atualmente o titular é o Pedro, não é o Gabriel. Então o Flamengo teria até que buscar um outro camisa 9 também que pudesse estar disputando vaga ali com o Gabigol, caso o Pedro saísse. Mas claro que se o Pedro sair também, o Flamengo vai ganhar uma bolada. 35 milhões de euros é que o Flamengo pede, nada menos do que isso, disso aí pra cima, e daria em torno aí de 140 milhões mais ou menos, né, de reais, algo próximo disso o Flamengo ganharia com a venda do Pedro, ou seja, muita grana. Então pro próprio Flamengo também não seria algo ruim não, viu? Seria algo muito bom pro Flamengo também, porque receberia um valor que poderia investir em outros jogadores, né, tão bons quanto o Pedro, ou até mais jovens, promessas ali, e que podem estar trazendo mais resultados. Mas é isso. Por enquanto, né, essa é a informação. Provavelmente deve se intensificar, né, deve ter mais informações com o passar do tempo. Não deve ser para agora essa contratação, né, como vem me mostrando aí, pode ser no meio do ano, mas também pode ser que o Chelsea, né, queira intensificar antes, queira adiantar algumas coisas antes para poder já garantir o Pedro. Mas a janela já fechou lá, né, então só vai abrir no meio do ano. Então, se o Pedro for realmente para lá, ele só vai poder ir no meio do ano, não agora. Então o Flamengo pode contar com o Pedro desde já e até o meio do ano, pelo menos. E é isso, né? Se for vender, vai vender por valores excelentes, porque o Flamengo não precisa de grana. Mas se vier e o jogador quiser ir, o Flamengo não vai também forçar que o jogador fique. O Flamengo vai liberar, mas pelo valor que acha correto. Então é isso. Essas foram as informações. Se você curtiu, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino.
Deixa também o seu comentário, que é muito importante, galera, para você não perder nenhuma novidade aqui. E é isso. Agradecemos a todos vocês e nos vemos aí no próximo vídeo com mais informações do Flamengo.